Desde o início do ano, a síndrome de burnout recebeu uma nova classificação da Organização Mundial da Saúde. Com isso, ela passa a ser tratada de forma diferente. A síndrome, ela foi oficializada como estresse crônico de trabalho, que foi antes, né? Ela Posso recomeçar? Vamos lá? O nome A é grande. síndrome. A síndrome foi oficializada como estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. O nome é grande, É gente. verdade. Antes ela era considerada como um problema na saúde mental e um quadro psiquiátrico. A Organização Mundial da Saúde descreve os seus sintomas como sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados a seu trabalho e eficácia profissional reduzida. Mas a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem, ao vivo, para falar sobre esse assunto e, claro, sobre como evitar o burnout, consultor de marketing Francisco Vieira Mendes. Francisco, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, né? Feliz 2022. Muito obrigado. Feliz 2022 para vocês também, com muita saúde, que é aquilo que a gente precisa e que a gente valoriza ainda mais agora com esta questão da pandemia. Então estava escutando aqui, vamos colocar a máscara, pessoal. É É, só, custa um bocadinho, mas é bem melhor do que passar depois pelo problema seja gripe, seja Covid. Vamos evitar, se não, for com possível. certeza. Então, feliz ano para vocês. Obrigado, obrigado. Agora, Francisco, da última vez que nós conversamos, você estava, acho que na Colômbia, se não me engano. Tá onde agora? Tá em Estava na Lisboa? Argentina. Ah, você estava na Argentina. Estava estava na Argentina. Não, eu cheguei agora de Lisboa, então estou na Colômbia neste momento. Estou viajando sempre. Espero que na próxima a gente possa se encontrar aí pessoalmente em São Paulo. Seria muito bom que assim fosse. Já faz Boa, vai tempo ser que um eu não prazer viajo recebê-lo aí. aqui pessoalmente, viu? Agora, para a gente começar, muda alguma coisa com essa nova determinação da Organização Mundial da Saúde, com essa nova classificação da Organização Mundial da Saúde relacionada à síndrome de burnout? O que é que muda na prática? É excelente pergunta. Então, o que muda é sobretudo o facto de agora a síndrome de burnout estar incluída na classificação internacional de doenças, que é uma lista que a Organização Mundial de Saúde vai atualizando todos os anos, tá? Esta novidade foi comunicada já o ano passado, a gente sabia que a partir do 1º de janeiro entrava em vigor esta nova classificação, tá? Mas em relação àquilo que é compreendido como burnout, aquilo que é entendido como burnout, não há uma mudança significativa. Tá? A gente continua a considerar o burnout esta síndrome de esgotamento emocional e falta de motivação no contexto de trabalho, não é? No contexto laboral. Então não muda muito em relação à definição, ficou bem grande, sobretudo na tradução para português, mas ela continua a ser conhecida como a síndrome de burnout, tá? Só que agora, estando incluída nesta lista, o que vai mudar na prática é que agora fica então previsto os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários que são assegurados às demais doenças relacionadas com o emprego, não é? Porque agora está incluída dentro desta lista de classificação internacional. Uhum. E por que dessa mudança, né? Porque o que aconteceu que veio a ocorrer essa mudança, então, Francisco? Sim, então o que aconteceu é que com o tempo, a questão do burnout vem sendo estudada já faz mais de 50 anos, tá? E pouco a pouco fomos ganhando mais conhecimento sobre o que é que está por trás do burnout, quais são essas causas que a gente pode falar um pouquinho mais, mas basicamente o que aconteceu foi que inicialmente o burnout era identificado como uma depressão por esgotamento, tá? Então era uma depressão por esgotamento laboral, falavam na altura, portanto relacionado com o trabalho. Mais tarde surge este termo do burnout. E o burnout é uma palavra que em inglês fica muito claro, mas que é bem difícil de traduzir. Porque a gente falar que alguém está queimado é pouco estranho, não é? Não tem muita... Mas então, qual é que é a ideia? A ideia é, a metáfora que eles usam é o fósforo. A gente usa o fósforo uma vez e quando a cabeça termina de queimar do fósforo, o fósforo já não vai servir, já não vamos poder voltar a acender o fósforo. Então a ideia é que usamos essa imagem para descrever o burnout do trabalhador. Então o trabalhador, com o tempo, vai acontecendo o que acontece com o fósforo. Se as circunstâncias estiverem lá, as causas do burnout estiverem lá, ele vai queimando e depois fica muito mais difícil voltar a ser um trabalhador ativo com produtividade como o fósforo, não é? Então não há uma mudança significativa. Porquê que foi colocada agora na classificação internacional de doenças, nesta lista? Porque com o tempo realmente foi não só
aumentando a percepção de todos nós também já falámos um pouquinho do burnout aqui, quando falámos do balanço de vida e trabalho, e eu acho que todos fomos ganhando consciência da importância destes temas. E em cima disso temos também todo um trabalho académico, um pouco por todo o mundo, que tem vindo a encontrar essa relação entre o stress crónico laboral com esta situação de burnout. Então, como já está tão validado este problema, ela é considerada como uma das doenças incluídas, uma síndrome incluída dentro desta classificação internacional de doenças. Entendi. Agora, o equilíbrio seria a palavra-chave para a gente evitar o burnout? Ou existem ambientes de trabalho que realmente são muito... Está se usando esse termo hoje, né? São muito tóxicos e aí fica difícil realmente Sim. você evitar. Mas, de modo geral, o equilíbrio seria a palavra-chave para a gente fugir disso? Bom, o equilíbrio ajuda bastante. É um dos fatores que pode colaborar para evitar que possamos chegar a este estado de burnout. Mas, como você já indicou, pode não ser suficiente. Porquê? Porque existem ambientes de trabalho muito tóxicos, onde existe assédio laboral, onde existem situações de conflito interpessoal, tá? E que isso, por muito que uma pessoa queira equilibrar e que queira ser consciente das suas reações e tudo isso, não vai ser suficiente para conseguir dar essa situação. Então tem essas questões específicas que têm que ver com casos muito extremos, até com consequências legais, que têm que ver com aquilo que eles chamam também de mobbing, mais uma palavra em inglês, que é a questão lá do assédio no espaço de trabalho. Mas depois também existem outras formas de interpretar os recursos que temos à nossa volta. Por exemplo, existem pessoas que são muito engajadas com o trabalho, que se calhar é mais o meu caso e o vosso, em que a gente é muito engajada com o trabalho, a gente gosta muito, tem um propósito, tem um foco naquilo que faz, tá? E às vezes o que acontece é que deixamos de cuidar tanto a parte da recuperação. Então ficamos tão focados naquilo que estamos fazendo, ficamos tão focados no que é que tem que fazer amanhã, que esquecemos que também é preciso desligar, não é? Que é preciso descontrair, é preciso fazer outras atividades. Então tem essa questão do equilíbrio, que joga um papel aí, mas também tem pessoas que trabalham em coisas que realmente não motivam, em que elas não gostam daquilo que estão fazendo. E isso também causa um efeito em que cada vez mais, uma espiral negativa, em que cada vez mais vai estar nesse ambiente de isto eu não gosto de fazer isso, então vai entrando cada vez mais num contexto de cinismo, tá? Como fala a OMS, estes 3 grandes fatores que contribuem, que são a exaustão, ou seja, o cansaço extremo, a questão do cinismo, que é o distanciamento com as minhas tarefas, que é eu entrego, mas não vou estar com muito cuidado, e a questão também da ineficácia percebida, que é quando eu, como colaborador, eu acho que não estou à altura do meu cargo, tá? Então eu acho que eu não sou competente, então isso faz com que eu comece a ficar mais preocupado, gera ansiedade e pode levar a esse burnout, tá? Agora, tem algumas estratégias que a gente pode usar aí para tentar prevenir ele. Exatamente Pois isso. Eu queria até entender, até saber mais, né? Quais seriam essas estratégias para a gente prevenir para que isso venha acontecer, né? Porque, de fato, às vezes o ambiente colabora para que aconteça isso, um ambiente ruim, mas às vezes a gente faz aquilo que a gente ama e a gente acaba dando o nosso melhor, o máximo, e acaba também caindo nessa, né? Então, como que a gente previne? Então, eu acho que primeiro são espaços como esse. Eu acho que este espaço aqui, a gente chamar a atenção para estes temas, acho que é um ótimo primeiro passo. Depois tem a questão da prevenção ser de fato a melhor arma, porque se a gente vai depois esperar a que já o problema se desenvolveu, como qualquer problema de saúde mental, nós sabemos que é melhor trabalhar a ansiedade, trabalhar problemas de depressão, antes deles explodirem e se tornarem algo muito mais difícil de tratar. Então vamos sempre tentar prevenir. Como é que a gente vai prevenir? Primeiro, o autoconhecimento. A gente deve ter uma noção de o que é que me desgasta a mim, o que é que eu não gosto, onde é que eu notei que eu tive uma reação que não era a reação que eu gostava de ter tido. O que é que pode estar por trás? Então, tentar entender como funciona a nossa mente, o que é que nos motiva, o que é que nos desgasta. Tá? Depois, em relação ao trabalho, é importante também entender qual é a definição do nosso cargo. O que é esperado de mim nas minhas tarefas? Tá? O que é realmente a minha responsabilidade? Porque muitas vezes não está claro o que é esperado. Então isso faz com que se crie esta frustração. Então é importante também o cargo, saber o que é esperado de mim.
E depois vamos também entender que devemos procurar estabelecer, sobretudo agora no início do ano, todo mundo coloca as metas para o ano, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer, tanto profissional como pessoalmente. É preciso também não ser demasiado duros connosco, não é? E não colocar um objetivo demasiado ambicioso. Vamos tentar ser realistas com as nossas metas pessoais e profissionais. E depois é aquilo que a gente já falou anteriormente. O bem-estar também é uma questão social. Então vamos também pensar nisso e vamos também apoiar-nos não só nos nossos amigos e família, mas vamos nós também estender uma mão amiga. Estamos num ambiente de trabalho, com certeza, não é uma família, é um trabalho, a gente pode ter um ambiente muito positivo ou um ambiente mais negativo, mas não é a nossa família, é o nosso trabalho. É importante fazer essa diferenciação. Mas isso não implica que eu não possa estender uma mão e dizer a alguém: olha, está tudo bem, notei que você estava um pouco triste na última reunião, notei que você parece um pouco cansado, está tudo bem lá em casa. Às vezes uma palavra, às vezes aproximar assim de alguém pode ser suficiente para ajudar essa pessoa a desbloquear uma situação negativa, tá? Então, bem importante pensar nisso. Vamos ser conscientes do nosso ambiente e de quem está à nossa volta e vamos tentar ajudar. Depois o balanço da vida e do trabalho, que a gente também já falou, não é? Muito importante isso. E é muito importante pensar no nosso esforço mental como se fosse um músculo, tá? Quando a gente esforça o músculo, quando a gente faz exercício, quando a gente faz alguma coisa, a seguir a gente descansa, não é? A gente tem que relaxar o músculo. A gente está em tensão quando está fazendo o exercício e a seguir a gente solta, a gente distende, tá? A gente tem que fazer o mesmo para o nosso cérebro e então tem que procurar momentos de recuperação energética, de descanso, tentar dormir bem, tentar fazer outras atividades sociais e familiares para desconectarem um pouquinho do trabalho, tá? Eu acho que essas seriam assim as recomendações que eu poderia deixar para o pessoal lá em casa. Tá certo, e Francisco, excelente. E você também para que a gente possa disseminar essas informações, né? Que a gente possa falar mais a respeito disso, porque ainda tem um preconceito, né, em relação a esse estresse crônico. Ainda tem muitas áreas de atividade em que há muitas indústrias, em que a gente olha para isso como a pessoa que está sofrendo isso, que está sendo talvez um pouco fraca, está sendo um pouco débil, não é? Que a culpa é da pessoa que não soube reagir, porque os demais reagiram. E é importante a gente deixar cair essa ideia, porque a verdade é que não é assim. Tal como nós vamos desconstruindo em outras áreas, vamos percebendo que a depressão não é uma escolha das pessoas. As pessoas não querem estar tristes, as pessoas não querem estar sem força, sem energia para fazer coisas, não é? É a mesma coisa aqui, temos que entender o impacto que o trabalho tem nas nossas vidas. Nós dedicamos mais de 1/3 da nossa vida ao trabalho, então é importante também termos consciência de que isso vai ter um impacto muito forte. E percebermos que não somente em nós, mas também quem está à nossa volta, perceber que se alguém está passando por isso, e se alguém levanta a mão e solicita ajuda, e é importante que se você está sentindo algum destes sintomas que eu fui falando, tá? Muitas coisas que vão acontecendo, a questão da insónia, a questão da lapsos de memória, problemas de concentração, tudo isso podem ser indicadores do burnout. Se você está sentindo isso, busca ajuda, procura ajuda, não há problema nenhum de ir detrás de ajuda psiquiátrica, inclusive, para tentar solucionar estes problemas. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso abertamente. Vocês estão fazendo um excelente trabalho aqui na Notícias do Bem, trazendo estes assuntos e demonstrando que realmente a qualquer de nós pode acontecer e é importante que todos saibamos isso. Muito bom. Francisco, eu gostaria que você deixasse o seu contato aqui para quem quiser conhecer um pouco mais ou se aprofundar até, ou mesmo conversar com você, né? Claro que sim. Então, eu estou nas redes sociais, conseguem encontrar com Francisco Vieira Mendes, mas além disso, aqui nós trabalhamos com a Ierbo, que é YERBO, ierbo.co. Nós trabalhamos com várias estratégias para, dentro das empresas, ajudar a melhorar o bem-estar mental. Então, seria um prazer que vocês entrem em contato. Tenho todo o prazer de falar com vocês sobre estes assuntos. Se puder ajudar, já sentiria que estou começando o ano com toda a força. Tá certo, é só procurar então por Francisco Vieira Mendes aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e tal. Tá em todas, né, Francisco? Isso. É fácil de isso. achar. Deveria aparecer sem dificuldade. Boa. Francisco, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Um grande 2022 para você e volte sempre, viu? Obrigado a vocês. Um grande 2022.